referências lá. Tem livros mais modernos, livros mais recentes, mas eu acho que nenhum dos livros mais recentes superam esses livros aqui não. Sobretudo o Cheng Li e o J.C. Taylor. O Commons e o Buxbaum é um livro mais recente também, mas aí eu acho que ele já é mais, assim, já não discute mais os aspectos bem fundamentais. Então deixa essas referências aí. O livro do Taylor? Oi? O que você diz do livro do Taylor? O que eu diria do livro do Taylor, eu acho que é um livro assim, bem em inglês, que vai direto ao ponto. Ele te diz assim, tudo que você precisa aprender para trabalhar. O Taylor foi o orientador do Dória, né? Então o Dória conhece bem ele, mas é bem o estilo dele mesmo, aquele estilo, é o que você precisa aprender para trabalhar e entrar na área, sem muitas digressões. E aí, claro, é um livro que dá referências, quem quiser aprofundar certos tópicos, ele dá todas as referências, mas é um livro assim, que é um livro feito para tutorial, um estudante que vai estudar com o auxílio de um professor, pode não ter um curso, ele vai pegar aquele livro e vai estudar aquele livro e ir discutindo com o professor, então ele dá direto os pontos, é muito bom. É um livro curto, ele é profundo, ele não é fácil, às vezes para ler uma pequena seção dele, você pode às vezes ter que trabalhar vários dias ou até uma semana para superar uma pequena seção, mas é um livro de estudo mesmo, é um livro bom, de formação na área, tá? Eu acho que esses livros são, o Cheng Li é mais estendido, é um livro mais assim, autodidata. É um livro mais para você aprender, mais você, tem um sentido mais disciplinar. O J.C. Taylor ele tem um sentido mais de preparar para o trabalho. Ele vai preparar você para trabalhar na área, mesmo que você não saiba muito bem o que você está fazendo, mas você está fazendo. É um livro nesse sentido. Você vai, depois no dia você vai entender melhor. Tá? É um livro difícil nesse sentido, mas é muito bom. Então são esses livros aqui que eu recomendo como literatura. Se alguém quiser, eu não vou seguir nenhum deles, eu vou falar um pouco de cada coisa, mas aí eu não sou muito de adotar um livro e seguir um livro. Eu acho que vocês são adultos, cada um tem empatia. De repente tem gente que vai gostar mais do Cheng Li, vai aprender lá. Tem gente que fala, não, eu prefiro o Chris Quinn, vai gostar. Então isso aí é uma questão que fica meio pessoal. Então eu dou vários textos aí, o que a gente vai trabalhar é interações fragas e a descrição de Gage das interações fragas. E cada um pode escolher o seu texto. Eu estou apenas dando esses textos iniciais, a partir deles vocês vão chegar a outros também. Bom, como é que se compara o estilo do livro do Taylor com o do Dirac? A dizer, eu já falei, eu acho bem da escola diraciana. Bem da escola diraciana. É aquele livro que te dá o tópico, o que você precisa saber para entender a discussão e trabalhar, mas ele não te abre muitos cálculos, é um livro de cálculos abertos, né? É um livro que te diz, isso você faz assim por causa, e o resultado é esse. É quase um livro paper. Mas você não perde o fim da meada. Porque, por exemplo, um livro tipo o livro do Greiner, o livro do Greiner, tem tanto detalhe que no final você não sabe mais o que você está fazendo, né? Então ele parte do pressuposto que você é o maior dos imbecis, né? E agora você está fazendo 2 mais 2 igual a 4. E aí às vezes você perde o contexto, né? Ele é muito particular, é um livro bom também, mas é aquela coisa, é um livro de consulta. Eu acho que ele é um livro bom, eu preciso consultar esse cálculo, aí você vai lá, mas eu sei o que eu estou fazendo, qual é o contexto. Aí ele te diz, esse livro do Taylor, você está sempre com a ideia do contexto, é um livro bom nesse sentido. Bom, então isso aqui é só para colocar... Quando eu tentei estudar nele, aí você saiu da PUC. Mas você estava com o autor do lado. Não, mas eu não conseguia entender nada. E daí desisti também de perguntar. Sozinho ele as respostas eram short. E aí, aquela época era uma época dessas coisas. Pois é, na época mas digamos, eu acho que o estilo da Itália é muito melhor, eu acho. Sei, o estilo da Itália é mais profundo, é mais detalhado, né? Bom, esse livro... tem mais escola. Mais de escola. Esse livro aqui esse artigo do FEC vale a pena como caráter histórico para vocês verem como uma área surge. Ele é um livro bonito nesse sentido. Você raciocina junto com o autor. Você discute junto com o autor. Ele coloca como é que ele consegue, a partir do decaimento beta, fazer a modelagem para compreender que você está diante de uma nova interação, que não é simplesmente um decaimento forte, mas que é uma nova interação. Então, eu acho que é bom esse trabalho, é formativo nesse sentido, de você compreender como uma área está surgindo. Então, na aula passada, a gente foi discorrendo um pouco sobre como a área foi evoluindo, e o grande resultado de impacto, né, veio em 1956 com o trabalho do Li Yang, né? Eu só tenho referência, se alguém quiser também, acho que eu tenho
aqui. Eu acho que é sempre bom a gente, às vezes, beber essas águas na fonte, uma vez na vida, sobretudo quando a gente está fazendo um curso. Você tem ele aqui. O sal é mais acostumado. Só ficar molhando agora. Então, quando o Salan escreveu esse artigo aqui, o Li Yang ainda iam fazer o paper dele. Esse artigo aqui já foi, o Salan fez em cima da conversa que ele teve com o Li Yang. Então, eu vou pegar a referência no lugar. Deixa eu ver minha referência aqui. Se eu quiser. Acho que esse aqui eu fiz, review. Então, é o Li Yang da quebra da paridade, né? Então, o primeiro grande resultado, depois, né, do trabalho do Fermi, foi esse resultado aqui, que mostra que a violação de paridade nas interações práticas. Então, vou falar assim, paridade violada nas interações práticas. Esse trabalho aqui é um Physical Review. 104, volume 104, fiz review, nessa época não era dividido em sessões, o ano 56, é página 254. E depois esse trabalho, que é o trabalho da verificação experimental, Physical Review, 105. Esse trabalho aqui é o trabalho do Li e do Yang de 56. Boa tarde, tá bom? É o trabalho do Li e Yang de 56, quando eles deduzem, quer dizer, eles deduzem não, eles concluem, né, a partir de dados que eles foram coletando, eles fizeram um estudo bem empírico das interações práticas e eles viram que os resultados que estavam sendo obtidos, né, toda a fenomenologia da física de interações práticas indicava violação de paridade nas interações práticas. E aí eles propõem no próprio paper, apesar de ser um paper teórico, né, eles propõem que experimento poderia ser feito para verificar a quebra de paridade nas interações práticas. Aí nesse paper aqui, Mrs. Wu, a Wu, né, ela faz o trabalho experimental que eles sugerem e mostra que realmente nesse trabalho aqui fica claro que a paridade é violada nas interações práticas, né? Até aqui tem uma discussão grande por que a Mrs. Wu também não ganhou o prêmio Nobel, né? Nessa época ainda era muito difícil dar um prêmio Nobel para mulheres. Dizem aí, né, os entendidos da história, que aí teve uma questão meio feminista, uma questão de gênero, né? E entrou. Mas esse trabalho também é um trabalho fundamental. Apesar de não ter sido ela a pessoa que propôs o experimento é proposto pelos próprios teóricos, né, pelo próprio Yang Li, ela faz a verificação experimental, vai ao laboratório, faz todo o setup para mostrar que as interações fracas têm violação de paridade. Então, isso aqui foi uma quebra de paradigma na evolução das interações fundamentais, porque até então tinha o eletromagnetismo, que conserva a paridade, as interações fortes conservando a paridade, a gravitação conservando a paridade. Pela primeira vez aparece uma interação que viola a paridade, que mostra que o setor fermiônico, né, ele tem mais, vamos dizer assim, mais o setor left do que o setor right. Então, é um trabalho que é fundamental para modelar as interações fracas. E a partir desses resultados aqui, então, logo... Esse trabalho, foi? Eles fizeram uma simples álgebra, assim, de não, olhar a CPT, assim... Não, eles foram olhando os decaimentos, né? Eles olharam os decaimentos que se tinham estudado, olharam as seções de choque, os tipos de decaimento, e aí eles concluíram que não foi assim, um trabalho de álgebra de corrente, não foi um trabalho mais... Não foi de Lagrangiano? Não foi. O trabalho do Salan de 57, então aí o Salan em cima disso introduz a quebra da paridade. Esse trabalho aqui, que é o trabalho de, ainda no final de 56, né? Está aqui, esse trabalho aqui do Salan. Ele introduz então aqui, comparative conservation,
Esse trabalho aqui é um envolvimento. Tá? Então, nesse trabalho aqui, o Salan introduz o conceito de simetria quiral, a partir, né, dessa discussão que o Li e Yang trouxeram da quebra de paridade. Então, o Salan tenta, então, discutir a questão da massa do neutrino em função dessa simetria de paridade. Ele mostra, então, que para ter, quer dizer, que o neutrino ter massa zero, o neutrino ter massa zero é indicação de algum tipo de simetria que é chamada simetria quiral. Nesse trabalho aqui, então, vamos colocar assim, esse trabalho aqui, então, que é a decorrência imediatamente dessa discussão aqui do Li e Yang, da violação de paridade. Então, está discutindo a questão da massa do neutrino. E tudo isso aqui acontece no momento em que houve a primeira detecção de neutrino. O neutrino foi proposto por Pauli em 1930, mas o neutrino, a primeira identificação do neutrino foi em 56. O neutrino só foi verificado, ficou por 26 anos, 25, 26 anos, se fez física de neutrino, sem saber que o neutrino existia realmente. E nesse ano de 56, o Reims mostrou, quer dizer, experimentalmente, a detecção do neutrino, ele ganhou o prêmio Nobel de 95 pela detecção do neutrino em 56. Foi um prêmio Nobel que veio quase 40 anos depois, 39 anos depois pela detecção do neutrino. Né? Até no e-mail que eu passei domingo para vocês, eu falei para vocês, se vocês observarem a cronologia dos prêmios Nobel do modelo padrão, se a gente considerar que o modelo padrão surgiu com o trabalho de Dirac em 31, previsão da antimatéria a partir da equação dele, né? Quer dizer, a partir daí a gente vê que os prêmios Nobel do modelo padrão são 23. A gente identifica desde 2013 o prêmio Nobel do Higgs, agora e do Engler, back, né? Quer dizer, retroagindo a 33, são 23 prêmios Nobel, e eles estão espaçados sempre num período de 4 a 5 anos. Padrão. Né? 4 a 5 anos. Teve um período que foi menos, para o prêmio Nobel do Salan, Glass, Weinberg, foi 79. Em 80, teve um prêmio Nobel também para interação, para física, para o modelo padrão. Então, tem período que o espaçamento é até menor. Teve uma hora que teve um espaçamento de 8 anos, sem prêmio Nobel na área, mas teve período que teve prêmio Nobel espaçado de 2 anos. A média é de 4 a 5 anos, a cada 4 a 5 anos vem um prêmio Nobel em cima do modelo padrão. E o prêmio Nobel de 95, justamente, né? Foi o prêmio Nobel da descoberta do tal, do lepton tal, que a descoberta do lepton tal foi em 78, e o prêmio em 95 foram 2 prêmios Nobel. Foi o Peirce, né, pela descoberta do meson tal, e o Reims pela descoberta do neutrino, no primeiro neutrino em 56. Então, esse período aqui foi um período muito rico na construção desses modelos de interação fraca, porque além do Li e Yang terem feito a previsão teórica, né, da violação de paridade nas interações fracas, foi o ano também da descoberta do neutrino, do primeiro neutrino. O segundo neutrino, que foi o neutrino do muon, esse só foi descoberto em 62. Foi uma descoberta de 62, né? Veio 6 anos depois da descoberta do primeiro neutrino. Naquela época, o neutrino do muon se chamava neutreto. Tinha o neutrino e o neutreto. Né? Depois passou a se chamar, se identificou que era o neutrino do muon, e aí passou a se chamar neutrino do muon. Então, vou pagar aqui a lista de referência, né, dos possíveis livros aí para quem quiser. Qual foi a razão que ficou da violação da paridade? Qual foi o quê? Você disse que a razão da violação da paridade foi o neutrino ter massa zero. Isso. Hoje você sabe que o neutrino não tem massa tão zero, assim, né? Isso. E, digamos, a razão da violação do código, tem alguma razão? Porque Teria, a razão seria basicamente a equação de Dirac, né? A equação de Dirac. Quando você tem um fermo de massa zero, né? Se você pegar a equação de Dirac, né? Vamos pegar aqui a equação de Dirac livre. Então, tem um termo de massa. Esse termo aqui
Tem um termo de massa. Como nós já vimos aí nos cursos, né, no nosso curso lá de eletromagnetismo, quando a gente falou da equação de Dirac e construiu a equação de Dirac, a gente vê que essa equação aqui, na verdade, né, esse termo aqui, se a gente, vamos ver que a gente decomponha esse férmio aqui. Todo férmio de Dirac pode ser decomposto numa parte left e numa parte right. O que a gente faz aqui são aquelas decomposições de Dirac. 1 mais gama 5 sobre 2 de si, é o que você leva. Mais 1 menos gama 5 sobre 2 de si. Soma e subtrai essa grandeza aqui. Isso aqui é aquele operador left, então é isso aqui que a gente chama de férmio left. E isso aqui é o que a gente chama do férmio right, certo? Então, se eu pegar essa equação aqui, que é a equação de Dirac, e aplicar esse projetor aqui, quando eu aplico esse objeto aqui nessa equação, levando em conta que o gama 5 e o gama 1 anticomutam, se eu passar o gama mi para cá, ele chega aqui, dando um sinal menos aqui. Se eu colocar um gama mi aqui, ele passa para cá, mas aquele anticomuta aqui fica mais. Então, levando em conta, vamos dizer assim, essa decomposição aqui, a existência desse operador, que é o chamado operador de integralidade, que define esse projetor e esse projetor, são projetores ortogonais. Deixa eu botar isso aqui só para responder ou localizar melhor a tua pergunta aí. Então, se a gente aplica a essa equação aqui, à esquerda da equação, esse operador aqui, 1, isso aqui é 1 menos gama 5 sobre 2. Quando esse operador aqui é aplicado aqui, ele passa pelo gama mi, mas ele chega aqui 1 mais gama 5. Então isso aqui vai dar para nós i, gama mi, d mi. E aí quando ele passar pelo gama mi, ele vai chegar aqui 1 mais gama 5. Então vai dar o left. E quando ele bater aqui em cima dele, ele vai dar o right. Então a gente vai ganhar essa equação. E se eu aplicar agora, não esse operador, mas aplicar esse operador aqui, ao passar pelo gama mi, ele chega aqui 1 mais gama 5. E aí isso aqui vai me dar o psi right. E aí quando esse carinha aqui bate aqui, ele me dá aqui o psi left. Então, a equação de Dirac, a equação de Dirac, ela, como a gente observa, ela correlaciona a parte cinética do neutrino left com o neutrino right. E aqui quer dizer, o termo de massa é que acopla. Se a massa fosse zero, se não houver massa na equação de Dirac, se a gente tiver um férmio de massa nula, a equação de Dirac ela se desacopla em duas equações separadas. Uma equação só para o setor left e uma equação só para o setor right. É a massa que faz o acoplamento das duas componentes. Valeu aí, Tiago? Conseguiu a ideia? É a massa que faz o acoplamento das duas componentes de quiralidade. Então, olha, no caso de massa zero, eu tenho que realmente o setor left e o setor right se desacoplam. Então, o neutrino, isso aqui seria a equação de Weyl para o neutrino, e isso aqui é a equação de Weyl para o antineutrino, que é a parte right. A parte de massa, justamente a massa, ela acopla, ela faz com que eu precise ter as duas componentes, eu preciso do left e do right simultaneamente para constituir o férmio massivo. Então, o férmio massivo, ele precisa ter os dois setores simultaneamente. Então, o elétron ele precisa da parte left e da parte right. Então, você não quebra a quiralidade nesse sentido, você tem um contrabalanceamento. Para formar o elétron massivo, né, quer dizer, para você formar o elétron e o pósitron massivos, você precisa que esse férmio, né, esse spinor que descreve o elétron e o pósitron massivos, ele tenha tanto a parte left quanto a parte right. Então você não tem um mundo separado de quiralidade left e quiralidade right. Mas se você vai descrever um férmio que seja de massa nula, como é o caso do neutrino, nas interações fracas, né? Vamos dizer, hoje ainda o modelo padrão, ele trabalha com neutrino de massa nula. A massa, quer dizer, quando a gente fala de uma física de neutrinos massivos, a gente já está fora do âmbito do modelo padrão, já é um outro cenário. Então a física, né, que descreve o neutrino massivo já é uma física fora do modelo padrão. Se nós pegarmos a teoria de Salandra-Schweinberg, quer dizer, o modelo padrão SO3, SO2, 1, ele trata o neutrino de massa zero.
Então, claro, a gente sabe que hoje o neutrino não tem massa zero, mas para descrever o neutrino de massa zero, descrever o neutrino massivo, eu tenho que ter um mecanismo que esteja fora do modelo padrão. Então, no modelo padrão, neutrino, na época, vamos nos colocar nessa época, massa zero, significa que o meu férmio, ou ele é left, ou right. Ele não tem as duas componentes ao mesmo tempo. Se ele é de massa nula, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Então é nesse sentido que você tem a quebra da totalidade. Você tem um setor left separado do setor right. Você pode ter, então todos os seus neutrinos são left e os seus antineutrinos são right. Você não tem neutrino left e right. Você tem neutrino left e antineutrino left. Já o elétron não. Você tem elétron left, elétron right. Positron left, positron right. Mas para o neutrino não, só neutrino left. Então é nesse sentido que você tem a quebra da totalidade. Essa partícula só existe na versão left. Mas volta a pergunta, quer dizer, o fato é que o neutrino ele tem massa. Isso. E como é que o pessoal... Agora hoje, então, pois é. Eu estou querendo dizer, não tem massa. qual a explicação você diria? Olha, me exalta os olhos o fato da paridade quebrar. Isso. Eu quero saber, então agora não é fóton que está intermediando? Qual é a razão disso aí? Vamos dizer, agora o fato de você ter descoberto a massa do neutrino, isso significa, então, que as coisas estavam erradas? Então, o neutrino massivo ele tem componente left e componente right? A resposta ainda é não. O neutrino, vamos dizer, a gente fala de um neutrino massivo. O neutrino agora nós conhecemos lá do Super Cavalcante, né, a partir de 1998, ficou claro que realmente nós estamos falando do neutrino massivo. Só que o neutrino massivo, isso aí não está experimentalmente comprovado, mas o neutrino massivo é um neutrino de Majorana. Então, o neutrino massivo, ele é um férmio de Majorana. Mas aí ele tem uma propriedade importante. Por ser um férmio de Majorana, quer dizer, ele é neutro. O neutrino continua sendo neutro. Ele ganhou massa, mas não ganhou carga elétrica. A carga dele ainda é zero. Então, ele é um objeto massivo, porém com carga elétrica zero. O fato dele ter carga elétrica zero não significa necessariamente que ele seja de Majorana. Mas nós sabemos que férmios de massa nula, elementares, né? A questão é, o nêutron, por exemplo, tem massa nula, ou tem carga nula. O nêutron, mas o nêutron não é uma partícula elementar, o nêutron é composto de quarks. Então, é razoável que uma partícula neutra, composta, ela não seja a sua própria antipartícula. Então, a gente pode falar do nêutron e do antinêutron. O nêutron é composto de quarks, o DT, né? Já o neutrino, ele é uma partícula elementar. Então, uma partícula elementar massiva de carga nula, tudo indica que ela deve ser uma partícula de Majorana. Sendo uma partícula de Majorana, de novo, como ela tem massas, então tudo bem, ele é um férmio massivo, então ele deveria ter parte left e parte right. Muito bem. Mas se ele é um férmio massivo de Majorana, na verdade, a parte right dele é o conjugado de carga da parte left. Então, um férmio massivo e de Majorana, na verdade, ele também não tem uma parte right independente. A parte right dele nada mais é do que o conjugado de carga da parte left. Diferentemente do férmio de Dirac. No caso do elétron, não. Eu estou falando, no caso do elétron, nós temos o elétron left, temos o elétron right. O que seria a parte, né, right, aqui, quando eu vou falar da antipartícula, eu tenho o pósitron. Eu tenho de novo o pósitron left e eu vou ter o pósitron na versão right. Então isso aqui é o que acontece com um férmio massivo e carregado. No caso do férmio de Majorana, que é um férmio massivo, porém neutro, aquilo que seria a parte right da partícula é, na verdade, a parte left da antipartícula. Mas a antipartícula é o mesmo. Esse objeto, por ser Majorana, ele é autoconjugado de carga. Então, nessa versão, por exemplo, o neutrino e o antineutrino, né? No caso de Majorana, o neutrino e o antineutrino são a mesma partícula. Então, só que eu tenho, então, o que é o neutrino left seria o antineutrino right. Então, a versão right, na verdade, é o conjugado de carga da versão left. Então, nesse sentido,
você identificar. Violação de paridade continua, porque mesmo que o neutrino massivo seja de Majorana, na verdade ele só tem componente elétrico. A componente light dele não é independente, como é aqui. Tem elétron left e elétron right, por causa da carga. Aqui não, devido a ele ser a própria antipartícula, a parte right dele nada mais é do que o conjugado de carga da parte elétrica. Então ele continua sendo, na verdade, uma partícula elétrica. Então esse é o que tem em jogo aqui, que é essencial que ele tenha carga nula e que ele seja autoconjugado, que ele seja um fermi de Majorana. Porque eu posso ter um fermi de massa nula, de carga nula, ele pode ser Majorana ou pode ser Dirac. Mas se o fermi é elementar, ele tem carga nula, ele deve ser um fermi de Majorana. E aí, a parte right dele, na verdade, é uma conjugação de carga da parte elétrica. Então, o que ele tem, na verdade, de independente é só a parte elétrica. Então, ele é realmente uma partícula quiral nesse sentido. Mas daí tem que ter um neutrino e um antineutrino, né? Tem. Você... Não vou falar sobre isso, sobre a massa, o neutrino massivo. E aí a gente vai ver como é que você consegue ter o neutrino e o antineutrino. Aí vai ficar aquele mecanismo, caso eu não estava no seminário do Wagner, né? Do Wagner. Mas aí você tem aquele mecanismo geral chamado mecanismo Cisó, o mecanismo da gangorra. Então, nesse mecanismo da gangorra, fica claro como é que você coloca o neutrino. Tchau, um abração. A gente coloca o neutrino massivo com massa, tipo Majorana. Então, a questão é, a interação fraca viola a paridade no sentido que, no setor de neutrino, eu tenha esse desbalanceamento. Eu tenha neutrinos leves e antineutrinos leves. Então, isso aí, para nós, é a situação em 57. Né? A gente tem, então, violação de paridade e o Salan, então, relaciona a questão da massa do neutrino com a simetria quiral. Então, ele introduz o conceito de simetria quiral, que é essa simetria aqui, para justificar por que a massa do neutrino é zero. Você tem uma simetria, da mesma forma que a gente tem a simetria de Gauge por trás da ausência de massa do fóton. Como é que está? O fóton é uma partícula de massa nula. Como é que eu justifico a massa nula do fóton? Pela simetria de Gauge. Na gravitação, como é que eu justifico a massa nula do graviton? Simetria sobre transformações gerais de coordenadas, a simetria de geomorfismo, e é a simetria de Gauge dos setores dos dois. E aqui, como é que eu justificaria a existência de um fermi, que é um neutrino, de massa nula? Através da simetria quiral. Então, a simetria quiral, como a gente viu ali, a equação de Dirac, ela, se não tem massa nula, a quiralidade, a transformação dessa simetria, aqui vamos pegar a equação de Dirac de novo. I, gama mi, dmi, psi, menos m, psi igual a zero. Se a gente fizer essa transformação, psi, que vai com psi' exponencial de mi, alfa, uma transformação contínua gerada pela matriz gama 5 psi. Se eu multiplicar essa equação toda por E elevado, aplicar o lado esquerdo dessa equação, essa exponencial, isso aqui é uma matriz, né? Exponencial dessa matriz, aplicar essa matriz 4 por 4, essa exponencial vai bater aqui. Quando essa exponencial bate aqui, ela entra aqui, a gama 5 anticommuta com gama mi. Então, quando eu trouxer essa aqui para cá, isso aqui vai dar para nós I, gama mi, dmi, não tem que aplicar aqui isso aqui. É só aplicar esse operador aqui a toda essa equação, ao passar pelo gama mi, essa matriz anticommuta com essa, então, vai essa relação. Exponencial de menos I alfa gama 5. Gama mi é igual a gama mi exponencial de I alfa gama 5. Por que essa relação acontece? Porque essa matriz aqui anticommuta com essa. Então, por exemplo, quando a gente expande essa exponencial, né, em série de potências, eu vou ter termos com número par de gama 5 e termos com número ímpar de gama 5. Os termos com número ímpar de gama 5 vão passar por aqui, vão anticommutar, vai trocar o sinal. E os termos com número par de gama 5 também não vai trocar sinal nenhum. Então, essa exponencial acaba, quando eu troco essa matriz de lado, ela ganha um sinal mais. Então, essa relação aqui é uma relação algébrica, rapidinho de se provar, levando em conta sempre essa relação. Gama 5, gama mi, é igual a menos gama mi, gama 5. Então, devido a essa relação aqui decorre. Então, se eu aplicar aquele operador naquela equação,
e essa exponencial passa pelo gama 5 e chega aqui mais. Então ela vai chegar aqui, gama B dmi, exponencial de alfa, gama 5, psi. Lembrando que alfa é constante, é um parâmetro global. Então ele não sente a ação dessa derivada. Porém, aqui vai ficar menos m exponencial de menos i. Alfa, gama 5, psi. Então é claro, isso aqui é o meu psilinha. Mas isso aqui não é o psilinha. Porém, se o termo de massa for zero, esse termo não tem. E aí, essa equação que é válida para psi, se psi satisfaz a equação de Dirac com massa nula, esse psilinha, transformado a partir do psi, também satisfaz a equação de Dirac com massa nula. Então, essa transformação aqui é uma simetria da equação de Dirac quando a massa é zero. Certo? Essa equação vale tanto para psi quanto para psilinha, com essa transformação aqui. Se não houver o termo de massa. O termo de massa aqui faz a confusão. Ele não deixa. Esse objeto aqui é diferente desse. Então, esse objeto, esse termo aqui quebra a simetria. Então, a simetria quiral, essa simetria que é chamada de simetria quiral, que ela é gerada pela matriz do Massil, que é a chamada matriz de quiralidade. Então, esse termo aqui é uma invariância da equação de Dirac com massa nula. Então, é isso que é chamada simetria quiral. Então, o Salão fala, a massa nula, então, o que está por trás da massa nula é a existência dessa simetria quiral. O neutrino ter massa nula é a, vamos dizer assim, é a consequência de eu estar trabalhando num regime em que essa simetria aqui é uma simetria, essa transformação aqui é uma simetria. E aí a gente vê o seguinte, se a gente decompõe esse ferro em parte left e parte right, essa mesma transformação aqui, se ela for vista no setor left, ela é essa transformação aqui. O gama 5 desaparece, ele vira matriz de identidade. E essa mesma transformação vista no setor right é desse modo. Então, o setor left e o setor right, eles respondem à simetria quiral de forma oposta. Então, se o neutrino, se um objeto é puramente left ou puramente right, essas duas equações aqui são desacopladas. Mas se um objeto tem parte left e parte right, o problema está aqui. Então, essas duas transformações aqui é que são responsáveis por esse termo aqui, está quebrando assim. Essa aqui é estética, é disso que está falando. Bom, então vamos lá. Isso aí, quem quiser ver detalhes sobre isso, pega aí as nossas aulas do curso de eletromagnetismo, lá no ano passado, quando a gente fez eletromagnetismo. Foi no ano passado, segundo semestre do ano passado. A gente fez uma série de aulas sobre a equação de Dirac, e aí lá a gente discutiu em detalhe a simetria quiral, termo de Majorana, termo de Dirac, termo de Weiss, tudo. Esses detalhes todos, quem quiser olhar, está no curso de eletromagnetismo, está no projeto Vídeo Aulas, aí no Professor Global, curso de eletromagnetismo 2012-1. Está lá especificado, né? Lá tem a tabela de aulas, vai lá para ver que tem as aulas sobre equação de Dirac, termos de Weiss, termos de Dirac, termos de Majorana, simetria quiral, etc. Tá? Só para referência. Bom, então a gente está no regime, né? Então a gente está tratando de interação com essa característica de violação da paridade. Então essa é mais ou menos a situação no final da década de 60. E aí, um problema, quer dizer, uma questão importante que surge, né, é a questão das teorias de Young-Milton. Já que em 54 apareceram as teorias de Young-Milton, foram publicadas, né, nesse período aqui, 54, e aí a ideia das teorias de Young-Milton é tentar, dentro da mesma visão do eletromagnetismo, né, dentro de uma simetria de gauge, usando, né, a formulação das simetrias de gauge, tentar descrever as interações por meio de bósons vetoriais intermediários. Então, o que aparece aqui é o conceito de bósons, né? Da mesma forma que o eletromagnetismo tem um bóson vetorial de massa nula intermediária, aqui a gente teria que ter bósons vetoriais também intermediários, né? No caso da interação fraca. E, sobretudo, a diferença do eletromagnetismo está aqui. Nas interações fracas, o decaimento é esse aqui. O nêutron decai um próton,
no elétron e aqui eu tenho o antineutrino no elétron. Então, no setor de matéria, eu tenho o nêutron, ele decai e vira o próton. Então, no setor de matéria, a matéria ganha uma carga positiva, ou seja, ela emite uma carga negativa e ganha. Então, aquilo é como se eu tivesse uma corrente de matéria, vamos dizer assim, uma corrente de matéria, onde o estado final seria um próton, teria um próton, e no estado inicial eu teria um nêutron. Eu teria alguma coisa do tipo esse próton barrado, esse nêutron, né? A noção do Bryce-Cat, né? Então, isso aqui é o estado inicial, é um nêutron, esse nêutron evolui para um próton. Então, se esse nêutron, então ele tem emitido aqui alguma coisa com carga negativa. Alguma coisa com carga negativa, vamos dizer, menos zero. E aqui desse lado eu tenho uma outra corrente. Vamos dizer assim, uma corrente, essa corrente aqui que é a corrente do setor leptônico. Eu tenho um elétron e um antineutrino. Então, no estado final, esse nêutron decai, ele emite esse próton. Então, aqui é como se eu tivesse um neutrino, né, um elétron, e um neutrino, um antineutrino. No setor de matéria leptônica, eu tenho uma corrente formada pelo elétron e pelo antineutrino. No setor, aqui eu tenho uma corrente formada por um próton e por um nêutron. Então, essa corrente aqui é carregada. Quer dizer, o nêutron, ele emite alguma coisa e vira um próton. Então, eu ganhei uma carga positiva aqui, essa carga positiva, e aqui no setor de carga leptônica, eu tenho uma carga negativa, porque eu tenho alguma coisa que envolve neutrino e elétron. Esse é carregado e esse não é. Esse é neutro e esse é carregado. Então, a gente começa a ver que no setor, nas interações fracas, a gente tem a corrente fraca, né? Elas podem ter carga elétrica. Mas também existem as correntes fracas que não têm carga elétrica. Por exemplo, nesse decaimento aqui, quando o muon sofre um decaimento fraco, e decai um elétron, o antineutrino do elétron e o neutrino do muon. Eu posso ter uma reação, na verdade, que seria isso aqui. Vou colocar o seguinte, muon, pósitron, se quiser esse espalhamento, muon, pósitron, dando neutrino, antineutrino do elétron e neutrino do muon. Então eu posso ter uma interação fraca em que elétrons, vamos dizer, muons sejam jogados sobre pósitrons. Então essa corrente aqui é uma corrente, vamos dizer, uma corrente, essa corrente aqui. Vou formar uma corrente de neutrino com antineutrino. Quer dizer, neutrino, todos dois têm carga nula. Então essa corrente aqui no final, esse estado todo aqui é de carga nula, negativo e positivo. Então isso aqui é um estado de carga nula, e isso aqui é um estado de carga nula. Então tem também correntes neutras. Na verdade, as correntes fracas neutras, elas só foram descobertas bem na década de 70. A descoberta delas foi em 73. As correntes fracas, neutras, né? A existência de correntes neutras, né, na interação fraca. Então, as correntes fracas foram descobertas experimentalmente, né? Elas foram previstas quando a gente fizer a teoria de Salandra-Schleiber. A gente vai ver que automaticamente a teoria contém correntes neutras, mas elas só foram verificadas experimentalmente no laboratório, foram descobertas, né, no CERN. Experimento chamado Bertamelli, 1973. Depois da teoria. A teoria foi construída na década de 60. Então, a existência de correntes fracas neutras é um dado fenomenológico importante. Então, as teorias de Yang-Mills... Agora, já aí tem uma pergunta. Que assim, carga elétrica é significado do eletromagnetismo? Não necessariamente. Não necessariamente. Quer dizer, a carga elétrica, claro, ela é sinal também de eletromagnetismo. Mas nas interações fracas, esse é um dado importante. Por exemplo, o elétron, ele absorve pode absorver um fóton, emitir um fóton, ele continua elétron, ele não muda a carga dele, porque o fóton é neutro. Mas na interação fraca, a interação fraca é a única interação que tem essa característica de mudar a carga.
Por exemplo, a interação forte, né, os quarks, né, quando eles têm interação forte, eles mudam o número quântico de cor, mas eles não mudam a carga elétrica. A interação fraca não, ela muda completamente a partícula. O que é nêutron passa a ser próton. Quer dizer, em termos de quark, se a gente levar em conta que a gente aqui já conhece, viu com o Sebastião, o conteúdo de cargas, né? Quer dizer, o nêutron, ele é um quark U e 2 quarks D. O próton são 2 U's e 1 D. Então, na verdade, o decaimento beta do nêutron, ele é pensado como sendo o cartão que decai um quark U, emitindo um elétron e um neutrino do elétron. Então, há uma troca de carga. A interação fraca, ela troca o que a gente chama de flavor, ela troca o sabor da partícula. É uma interação que tem essa característica, ela muda a partícula quando interage fracamente, ela muda para uma outra partícula. Então, quer dizer, ela muda a carga elétrica dela. O quark U tem carga 2/3 e o quark D tem carga menos 1/3. Então, a interação fraca, ela se processa como uma mudança de carga. Até por isso, né, vamos dizer, fisicamente, a gente pode imaginar. Então, a interação fraca, ela não está tão desacoplada assim da interação eletromagnética. Quer dizer, a interação eletromagnética é uma interação ligada à carga, né, e a interação fraca, ela se processa mudando a carga, diferentemente da interação forte. A interação forte, por exemplo, o quark U, né, ele aparece em 3 estados de cor, ele tem um número quântico de cor, né? 1, 2, 3, ligado ao S3 de cor. Então, o quark U, se ele absorve ou emite luz, ele pode emitir luz, né? G, ou ele pode absorver blue. Se ele absorve blue ou emite blue, ele muda o estado de cor dele, ele continua a ser um quark U. Só que ele transita um quark U, um estado de cor em linha. Ele muda a cor, mas não muda a carga elétrica. Ele continua quark U, portanto ele continua com carga 2/3. Na interação fraca, não. Ele muda de carga. Por exemplo, se eu pegar um quark U e jogar elétron em cima dele, ele vai virar um quark D e vai ter neutrino. Então, a interação fraca, ela se processa com a mudança de carga da partícula. Então, tem uma relação, quer dizer, a carga elétrica, ela também é importante na interação fraca. Então a fraca está intimamente ligada com a eletromagnetismo. Por isso que a gente pensa que então, é razoável ter uma interação eletrofraca. Na verdade, a unificação eletrofraca, ela é razoável nesse sentido. Fisicamente, a gente já tem assim, um subsídio para dizer que essas duas interações não estão tão separadas assim. Quer dizer, há uma troca de carga, a carga elétrica ela tem um papel fundamental na interação fraca. Isso que causa dúvida na gente, porque quando a gente é iniciante, a gente vê muita interação fraca pela quebra de paridade. Certo. Daí coloca isso na cabeça da gente, a gente vai ligando sempre com isso aí. Tem a equação de Dirac, tem um gama sim, essas coisas. Isso. E daí diz, não, interação fraca é uma coisa e eletromagnética é outra coisa. Mas daí você diz, bom, o que dá choque é carga elétrica. Certo. Então eu quero ver se eu tenho choque também quando eu estou com interação fraca. E daí você mostra que tem. Daí fica a pergunta, a interação fraca, ela é feita, por isso que você está falando, troca de carga, quebra de paridade, Isso. e duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Né? Ou ela, onde é que tem um eletromagnetismo a mais do que o eletromagnetismo que a gente trabalha. Então, por exemplo, você pode ter uma troca de carga com um fóton, que a gente chama de eletromagnetismo, ou poderia ter com mais 3 partículas, um W mais, zero, e essa troca de carga com mais partículas, o que é isso? Será que essa troca com mais partículas, se você não tivesse os zero do W, se tivesse um U e um V do W mais ou menos, isso aí também não poderia estar nessas coisas que você está nos falando? Ou essas coisas que você está nos falando tem que ter também o gama 5? Então a minha pergunta é simples que eu estou falando. Eu estou com o eletromagnetismo, satisfeito. Daí, de repente eu vejo que dá para trocar a carga elétrica de outras maneiras. Eu digo, bom, então vai ter outras, além do fóton, outras partículas trocando. E depois tem uma coisa mais distante que ainda tem a paridade.
será que entre a paridade e o eletromagnetismo não existe uma região ainda para ser pensada? Pode ser que sim. Vamos dizer, a gente entende, quer dizer, certamente a gente precisa compreender alguma coisa além do modelo padrão. Porque o modelo padrão, ele já te dá a carga elétrica, te dá a paridade, te dá a cor. A questão é, qual é isso que você está colocando? O que é mais essencial da interação fraca? Se você tivesse que dizer lapidariamente, né? O que caracteriza a interação fraca? É o fato da partícula trocar de sabor, ela mudar, ou seja, ela mexer na carga elétrica dela quando ela interage fracamente, ou é a quebra da paridade? O que é mais fundamental na interação fraca? Se eu tivesse que definir qual é a característica mais marcante, mais específica da interação fraca, é a troca de carga ou seria a violação de paridade? Ou essas duas coisas estariam relacionadas ou não? Essas duas coisas são completamente disjuntas ou existe uma relação entre elas, né? Então, vamos dizer, não sabemos se existe uma relação entre a troca de carga e a violação da paridade. Agora, o que é mais forte da interação fraca do que violar a paridade é a mudança de flavor, a troca de carga. Porque isso te diz que você agora, muito diferentemente das demais interações, né, em que as partículas trocadas são eletricamente neutras, na gravitação, grávido é neutro, entendeu? Na QCD, o gluon é neutro, os quarks têm carga, mas o gluon não. Na interação eletromagnética, o fóton é neutro. Então parece que a mediação das interações é feita sempre por objeto. Não. Na interação fraca, não. Na interação fraca, você tem partículas carregadas sendo mensageiras da interação. W mais, W menos, justamente porque você tem agora os objetos, quando decaem fracamente, eles trocam de cor. Eles sofrem interação fraca ou trocam de carga elétrica. Então você gera corrente, quem faz a mediação é um objeto carregado. Então isso é muito característico da interação fraca. Uma pessoa que gosta de trovão. Sei. Não pode ter no trovão assim, trocando cargas. Trocando fótons carregados? Entendi. Eu diria que, cara, dependendo do que. Vamos dizer, se você tiver um trovão, um super relâmpago, né? Que deu uma energia bem alta, porque quando dois elétrons interagem, né? O que a gente imagina, né? A gente é educado a pensar que dois elétrons, quando interagem, eles trocam fóton. Interação eletromagnética. A interação entre elétrons é uma interação troca de fóton. Os elétrons certamente não trocam luz. Né? Josefine está aí, certamente você não se preocupa com os fótons, os elétrons trocando grávido, né? Olha, deve trocar grávido, sim, mas grávido é assim, uma densidade baixa. Então, praticamente, a interação gravitacional entre elétrons feita por grávido é muito pequena nesse regime de energia. Mas agora, dois elétrons, quando interagem, né, eles têm um potencial colombiano, né, sobre R, eles podem estar trocando fóton, mas eles também podem estar trocando partícula, podem estar trocando Zezé, podem estar trocando até Higgs. Dois elétrons, quando interagem, eles podem trocar um bóson de Higgs. É neutro. Pode trocar um Zezé, ou pode trocar um fóton. Então, a interação elétron-elétron, ela não é só mediada, dentro da historinha do modelo padrão, ela não é só mediada por fóton. Essa é a historinha de Maxwell. Maxwell, né, diria para a gente, a interação entre elétrons é mediada por fóton. Mas o eletromagnetismo hoje, ele está dentro do modelo padrão. Ele é parte de um esquema unificado. Ele é parte da interação eletrofrágil. Então, quando dois elétrons interagem, eles também trocam outros objetos que não são fótons. Então, você pode marcar um pedaço da interação deles pela troca do Z0. Claro que é uma interação muito de mais curto alcance, porque o Z0 é massivo, então é uma interação mais limitada, de mais curto alcance. Mas se você tiver um regime de altíssimas energias, você pode ter uma interação muito significativa entre elétrons trocando o Z0. Então isso mostra, vamos dizer, num raio desse, né? Se você tiver um super raio, né, que dê energias muito altas, né, na faixa de alguns GeV, você pode excitar alguns Z0 lá também. Né? Não vai precisar, tá só no acelerador. Então, vamos dizer, aí o que caracteriza a interação, vamos dizer assim, que caracteriza a interação fraca, isso é muito importante, é a mudança de flavor. É a única interação que acontece isso na natureza. A interação fraca é muito particular em muitos sentidos. Por exemplo, é a única interação que não forma nenhum sistema ligado. Nós temos galáxias, aglomerados galácticos formados pela aglomeração gravitacional, pela atração gravitacional. Você forma o átomo,
forma as moléculas, com a força de Van der Waals, né? Todo esse sistema eletromagnético ele é ligado pelo eletromagnetismo. A gente pode ter força dipolar, força quadripolar, mas são forças de atração. Depois você forma os núcleos atômicos, que é uma interação forte. Os quarks e gluons se aglomeram para formar os hadrons, né? O próton, nêutron, meson, pi. Quark e antiquark formam mesons, né? E 3 quarks formam bários. Né? Hoje a gente já está sabendo agora que saiu o resultado, né, esse ano passado de estados, provavelmente de formação de quatro quarks, né? Estados de 4 quarks. Né? É isso, saiu mesmo? Saiu. Mas estados são, tipo harmônio. São 4 quarks já conhecidos. Não é um quarto quark. Eu tinha entendido que está errado. Não, são 4 quarks conhecidos. Olha, é um quark, quark antiquark, outro quark, quark antiquark, mas quarks não é o quarto quark. É um par de par. Isso, são dois, exatamente, são 2 casais. É um swing. Isso, é um swing. Isso aí. Isso mesmo. Então, vamos dizer, mas você formou objetos ligados pela interação forte. Agora, interação fraca não. Interação fraca não tem nenhum sistema na natureza que se diga esse estado é ligado pela interação fraca. Então, a interação fraca tem também esse aspecto de não formar estados ligados na natureza. Ela é uma interação com troca de carga elétrica. Apesar dessa uma interação fraca, mas ela é uma interação que pode trocar a carga elétrica do objeto, né? Tem correntes carregadas eletromagneticamente. Então, esses aspectos são interessantes. A pergunta sempre teve é a palavra unificação, né? Certo. Você já ouviu falar em Einstein, né? Isso. Apesar de não ser muito simpático, então, você é seguidor do professor Abdul Salam. De Iraque. Então, a tendência foi tentar unificar o eletromagnetismo com a interação fraca. Certo. E, assim, sempre, quando você unifica campo elétrico e magnético, é mais fácil de parar no elétrico, movimento. Então, você sente que tem uma unificação. Daí o pessoal joga essa palavra para cima de você, que unificou elétrico, fraca e outra. E não fica muito claro isso, entende assim? Não, vamos entender aqui no curso, porque um dos propósitos desse curso aqui é mostrar como que essa ideia de que a interação fraca se processa com troca de carga elétrica, que a própria corrente fraca é uma corrente eletromagneticamente carregada, isso te coloca o eletromagnetismo muito presente na interação fraca, mas isso são palavras. Agora a gente vai ver, será que eu consigo escrever um modelo, uma teoria, a partir da qual eu compreenda que o eletromagnetismo e a interação fraca, eles têm uma origem comum? Eles eram uma interação só, que se abriu em duas. Isso que significaria unificação. Quer dizer, a interação fraca é uma coisa, a interação eletromagnética é outra. Elas não são iguais. A unificação não significa que as duas interações são iguais. Significa que você pode compreender duas interações diferentes a partir de uma única interação. É aí que você vai entender a unificação. Esse é um modo, vamos dizer, oficial, assim, né? Agora, o que fica essa questão é da carga elétrica pulando entre as duas. E essa carga elétrica pulando entre as duas, o que eu sempre aprendi assim, vamos dizer, é muito mais, vamos dizer, a gente não vê a interação fraca como uma crítica ao que a gente sabe do eletromagnetismo. Sei. Então, essa carga elétrica pulando, talvez signifique que o que a gente tem de eletromagnetismo não é bem o que é a história. A carga elétrica tem extensões maiores e territórios maiores do que isso, do que antes do que ficar falando dessa unificação entre as duas. E a interação fraca é a quebra da paridade. Quebrou a paridade, então você bota a quebra da paridade na sua teoria. Mas a carga elétrica pulando, eu acho que deveria ser visto mais isoladamente, sabe? Eu poderia estar aqui, sabe? Eu não vou, acho que a pergunta é super relevante, é uma discussão de fundamento importante, não estou fugindo da batalha, e também não vou dizer, não está na hora, não vou falar isso, eu só vou dar elementos para vocês pensarem. Isso que você está colocando faz pleno sentido. Será que eu não deveria compreender, será que no fundo essa interação que está mudando a carga, não é uma interação eletromagnética também em linha, mas que por acaso
eu pareço que estou mascarando uma interação fraca. Então você está dizendo até que ponto você está falando realmente de uma interação fraca que muda a carga elétrica, ou é, na verdade, um novo regime da interação eletromagnética que está mudando a carga. O fato do quark D virar o quark U e mudar a sua carga, será que isso não é um eletromagnetismo linha? Será que a troca, essa troca, esse objeto carregado que está fazendo a troca da interação, não é um fóton carregado? Ou seja, a pergunta é, eu consigo escrever as equações de Maxwell? Poderia fazer um eletromagnetismo com fótons carregados? Então, quando a gente estuda eletromagnetismo, a gente tem campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico e campo magnético provém de um potencial vetor, um quadro potencial a μ, φ e A, que é real. A pergunta é, eu consigo escrever uma teoria eletromagnética que incorpore Maxwell e que, além disso, me dê um companheiro carregado para o fóton? O fóton poderia ter um companheiro com carga mais, outro companheiro com carga menos, e ele ser neutro? E tudo isso aí sem interação eletromagnética? Isso aí é a questão do Tião, ele sempre fala, se tem carga, tem massa junto. Certo. A gente não viu até agora algo sem nenhuma partícula na natureza com carga e de massa zero. ainda não viu isso. A gente ainda não viu isso. E a gente vai tentar compreender isso a partir do mecanismo de Higgs. Por que é que quando a partícula ganha massa, por que quando o elétron ganha massa, ele também ganha carga? Por exemplo, você tem partícula que ganha massa, mas não ganha carga. Quer dizer, existem partículas neutras, o próprio neutrino. O neutrino massivo, ele é neutro, mas tem massa. O que a gente não tem é o contrário. O que a gente não tem é uma partícula de massa nula, carga negativa, carga positiva ou negativa. Então, até que ponto a carga ela é sinal de massa? Né? Ou será que eu poderia? Tem algum teorema fundamental da relatividade na mecânica quântica? Tem algum fundamento da teoria quântica de campos que me diga que todo objeto carregado tem que ter massa? Ou é impossível na natureza eu construir um objeto de massa nula e carga elétrica não nula? Tá, que é possível? Você tem algum teorema que viole, né? A gente está violando algum teorema? Eu tenho um objeto aqui, a massa dele é zero, mas a carga dele é negativa. Eu estou violando algum princípio fundamental? Grupo de Poincare é massa. Ninguém diz que massa é carga. Massa é outra coisa, carga é outra. Então, a pergunta é, será que eu poderia ter carga e ter massa zero? Não, essa é, ninguém provou isso. Tem atenção aqui. Qual é a origem? Por que quando uma partícula recebe carga elétrica, ela automaticamente se torna massiva? No eletromagnetismo a gente tem uma razão clara para isso. No eletromagnetismo a gente imagina, se eu tenho um objeto carregado, por ele ter carga elétrica, ele tem uma alta energia. Todo mundo já fez esse cálculo, né? Aquele modelinho da esferinha carregada, a esferinha carregada, ela tem uma alta energia, uma alta interação. O fato dela ter carga, né? Ela tem uma energia que é 2 sobre 4 pi epsilon 0 R. Se eu pegar um objeto com carga Q e raio R, né? Um sistema de carga Q e raio R, você tem uma energia que é 2 sobre 4 pi epsilon 0 R. Então, imagina, isso aqui é uma energia, uma alta energia devido ao objeto ser carregado. Na relatividade, a energia é massa. Então, eu vou identificar isso aqui com MC2. Então, que é daqui que a gente tira, inclusive, o raio clássico do elétron. O raio clássico do elétron, né? Ele é 2 sobre 4 epsilon 0 MC2. Então a gente imagina que ter carga significa ter energia intrínseca. Ter energia significa ter massa, relativisticamente falando. Então é razoável a gente pensar que um objeto carregado é massivo. É bem razoável. Agora, isso é o modelo clássico. Isso não tem nada a ver com mecânica quântica. Massa é relativismo. A pergunta é, qual é realmente a relação entre carga e massa? Será que eu posso ter um objeto de massa nula no carregamento? Legal se for gráfico também. Pois é, um gráfico carregado. Né? Massa nula e carregada. A gente sabe que hoje a gente espera, da lei do modelo padrão, ter gráficos carregados. São massivos. Né? Gráficos massivos carregados. Spin 2 massivo. Então, essa é uma questão agora. É isso aí que acabou. Vamos ver pelo mecanismo de Higgs, que a gente vai ver que a hora que o elétron ganha massa, a carga dele chega. O elétron começa de massa zero, mas antes da quebra da simetria que vai dar o mecanismo de Higgs, o elétron também não tem carga elétrica, ele não sabe o que é carga elétrica. O conceito de carga elétrica
só vai aparecer depois de uma transição de fase. Estou voltando. Isso segundo, né, o evangelho do modelo padrão. Se a gente acreditar, isso é a historinha que o modelo padrão corre. Estou dizendo que eu estou pregando uma coisa que é baseada no modelo padrão. Existem outras visões de vida. Existe vida além do modelo padrão? Sim, existe. Vida inteligente. Você também pode procurar outras maneiras. Então, a questão que o Dória está colocando é uma questão que eu passo a bola para todo mundo. Todo mundo aqui já tem física e maturidade para enfrentar essa questão. É possível escrever equações de Maxwell para fóton carregado? Deixa eu perguntar. Quem quiser pensar um pouquinho, pode até dar feito. Mas eu não estou fugindo da questão, não. Estou querendo que vocês possam pensar. É uma questão que faz sentido. Você acha que daqui a 5 anos daria o codinome? Já 5 mil, não? Cara, isso aí vai mais rápido. Tem que ser 5 anos, você falou o padrão? 5 anos. Não, o padrão. Pois é, daqui a 4 anos tem que ser um de nós aqui, vai ser um de vocês, né? Vocês estão... Tem 4 anos, gente, para garantir aí, acho que 2013, é o tempo certo, 2017. Imagina, ó, 2005, 2015 vai LHC volta. Cara, tem chance de ter um prêmio Nobel em 2016, 2017 do modelo padrão. Tá tudo coincidindo com a volta do LHC. É o padrão do modelo padrão. Tem um padrão, né? Por que ele não pode ficar ligado direto assim, né? Não. Ele tem que ficar maneirando, né? Tem tudo que eles agora vão botar a energia do total, a gente não sabe como é que pode reagir. Pergunta. Questão. Dória colocou uma questão, mas aí eu acho que tem um dado físico importante também, que é, como é que você caracteriza um novo fenômeno físico? É uma coisa que a gente não está levando em conta, que é uma carga, paridade, mas existe uma grandeza física muito importante que cada interação tem, que é uma constante fundamental. Ninguém fala de gravitação sem falar na constante de Newton. Ninguém fala do eletromagnetismo sem falar da carga elétrica e da constante de estrutura fina. A gente vai explicar aqui na quântica, o eletromagnetismo quântico, né? Então, na teoria clássica, a grandeza fundamental, a constante fundamental é a carga da elétrica. Menos 6, ou seja, os 10 e menos 19 pulam. Quando a gente faz uma teoria quântica para o eletromagnetismo, teoria quântica relativista, aí a gente vem para a constante de estrutura fina, né? É 2, né? Sobre 4 e aportado C. Depende das unidades, 4π são 0, depende aí, mas na base é 2 sobre H cortado C. Então a gente está lá. Quando a gente fala da interação forte, a gente tem uma constante também. A gente tem aquela constante de Fπ, que é uma constante de decaimento, né, das interações fortes, ou o que a gente chama de constante de interação forte. Cada interação tem uma constante fundamental associada. Quando eu vou para a interação fraca, eu tenho, né, isso foi um grande trabalho de Fermi, identificou a presença de uma nova constante, né, que é a constante que está ligada à interação fraca, 10 a menos 5, massa do próton a menos 2. Então essa aqui é uma constante, inclusive dimensional, tá? Tem dimensão de massa menos 2. Diferentemente dessa constante aqui, que é adimensional. Então o eletromagnetismo é uma constante adimensional. Se a constante dele é adimensional, ela não tem nenhuma, vamos dizer assim, ela não tem nenhum parâmetro dimensional. Ela é uma constante muito natural, ela é uma constante muito fundamental. Mas se uma constante tem dimensão, tem alguma coisa por trás dela, tem uma dimensão de massa. Então essa constante ela não é tão neutra, neutra que eu digo, não é tão desprovida de física. Se essa constante tem essa dimensão, deve ter alguma coisa por trás dela que traga essa dimensionalidade. A mesma coisa acontece com a constante de Newton, né? A constante de Newton, o que ela é? Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, né? Agora, professor, cada uma dessas constantes vão ser os tais parâmetros no modelo padrão. Cada uma dessas são parâmetros também, mas tem outros parâmetros, mas pelo menos as constantes de acompanhamento já são parâmetros do modelo. Pelo que eu entendi, quanto mais parâmetros você bom. Não é legal. O modelo padrão, como nós vamos ver aqui no final da altura, vamos contar 19 parâmetros. Então, o modelo padrão tem 19 parâmetros, entre os quais as constantes de acoplamento, as constantes de Yukawa, o ângulo, usando a matriz de Kobayashi-Mascal, os ângulos e a fase de Kobayashi-Mascal. Então, o modelo padrão, no total, tem 19 parâmetros. Então, vamos contar que parâmetros são esses, além das constantes de acoplamento. Aí, quando o pessoal trabalha com teoria de corda, só fica um parâmetro. Quer dizer, na teoria de corda tem um parâmetro alfa-linha só. Pois é, a ideia agora, como é que a partir do alfa-linha eu calculo esses 19 parâmetros?
Isso aí ninguém fez ainda. Pois é. Como é que eu posso de um parâmetro único por um modelo padrão? 19 parâmetros. Se a gente pegar o modelo padrão minimamente supercinético, viu o seminário do Matias, né, do Matias Hammer, é um modelo de 124 parâmetros. Nossa. Quer dizer, é um modelo feio, né? Então, esses parâmetros aqui, por exemplo, incluem essas constantes. Então, Doyle, o que está contando é o seguinte: quando você vai pegar um processo desse, um processo desse em que você tem um decaimento ou uma interação com troca de carga elétrica, será que a constante de estrutura fina, né, que é a constante eletromagnética, ela responde por esse fenômeno? Ou esse fenômeno está associado a uma outra constante fundamental? Então, a gente não é só dizer, trocou carga elétrica, será que é um eletromagnetismo? Eu tenho que ver também. Quer dizer, uma interação, ela tem outras coisas por trás dela, tem constantes fundamentais. Eu tenho que ver, será que as constantes que estão em jogo nesse processo físico são as mesmas constantes que estão em jogo no eletromagnetismo? Então, é isso que, talvez, quer dizer, nos trabalhos originais, a gente consiga distinguir que realmente essas interações que têm troca de carga elétrica sejam interações diferentes da interação eletromagnética, sejam interações realmente com uma outra constante de acoplamento. Então, a questão que está em jogo é essa. Para o grupo de normalização, essas constantes elas variam. Sim, elas são variáveis para energias. Então elas não têm um valor bem determinado. Elas são constantes fundamentais uma escala de energia. O que é quando você diz que a carga da constante de estrutura fina é 1 sobre 137, você tem que dizer, esse valor 1 sobre 137, essa constante é medida numa certa escala de energia, que é tanto. Se eu medir a constante de estrutura, quer dizer, hoje a gente sabe, a gente medir a constante de estrutura fina usando dispositivos que trabalham com energia na faixa de 1 MeV, então a gente sabe, essa constante aqui é 1 sobre 137. Mas se eu pegar a mesma constante de estrutura fina e for medir essa constante de estrutura fina numa região de energia que é próxima da escala eletrofrágil, vamos dizer, 90 GeV, essa constante de estrutura fina ela aumenta. Ela é 1 sobre 128. Então, é a mesma constante, quer dizer, é uma constante no sentido de que ela só depende, ela não depende da posição, mas ela depende da escala de energia. Então, essa constante se evolui. O que está em jogo aqui, então? Quem é que está mudando? É a carga elétrica? É o H cortado? Ou é o C? Essa constante aqui é o produto dessas três coisas. Quem é que está mudando realmente? Eu estou mudando a constante de estrutura fina quando eu mudo a energia? Se eu fizer uma medida da constante de estrutura, se eu for estudar um processo eletromagnético a 1 MeV, ou eu for estudar um processo eletromagnético a 90 GeV, são praticamente são 4 ordens de grandeza acima, né? Quer dizer, no GeV são 10 a 3 MeV, mas eu estou falando de praticamente 10 são 5 ordens de grandeza acima, né? 90 MeV são aproximadamente 100, 90 GeV são aproximadamente 100 GeV. Então são 10 a 5 MeV. Né? Os GeV são 10 a 3 MeV, mas esse 90 aqui eu aproximo por 100. Então dá cerca de 10 a 5. Então, quando eu vario 5 ordens de grandeza na energia, a minha constante de estrutura fina ela cresce de 1 sobre 137 para 1 sobre 128. Então, mudei. Agora, será que quem que mudou aí dentro? Foi o E, foi o H cortado ou foi o C? Qual é a constante mais vulnerável para a escala de energia? Então, essa é a discussão. Então, essas constantes, elas variam com a energia, mas mas você garante regimes muito diferentes para o alfa, para o GF e para a constante de Newton. Todas elas variam, mas em regimes muito diferentes. Então, é uma discussão. Lembre-se que a física é uma ciência sempre aproximada, né? Quer dizer, tudo isso aí está sujeito a muitas aproximações, né? Vamos lá. Bom, então nós estamos chegando mais ou menos na década de 60 e o resultado importante que salta no final da década de 50, né, que vai iniciar a década de 60, o resultado importante é essa estrutura de correntes, são as correntes fracas, né? Então o fato de existirem correntes fracas que são carregadas e neutras. Então nós temos as correntes fracas carregadas e temos as correntes fracas neutras.
E o que a gente observa de interessante, isso tudo é empírico, o que a gente observa de interessante também nas correntes é que elas sempre saltam de uma unidade de carga. Não é que um objeto, quando sofre interação fraca, ele mude 2 unidades de carga. Ou ele muda uma unidade de carga, quer dizer, então as correntes fracas, elas vão ter sempre carga mais, quer dizer, mais vamos dizer, carga menos ou então são neutros, né? Certo? Mas vamos botar aqui, as correntes carregadas. As correntes carregadas, elas podem ter carga ou menos ou elas podem ser neutras. Então o fato da corrente ter apenas, trocar apenas uma unidade de carga. Por que eu não tenho, por exemplo, trocando 2 unidades? Então isso já vai conduzindo a gente para talvez ter uma simetria por trás disso. Por que eu tenho sempre, vamos dizer assim, uma espécie de um triplete? Carga mais, carga menos e neutro. Então isso aqui já vai ter uma consequência depois, né, na próxima aula, quando a gente começar, hoje a gente já vai falar das simetrias, né? A estrutura dessas correntes, né, elas vão trazer para nós, né, essa ideia de uma simetria. Então a gente começa a perceber aonde é que simetria pode estar por trás da coexistência de 3 correntes. Então a gente olhando bem, a gente conhece as simetrias que a gente conhece a física, são as simetrias de rotação, né, simetrias nos grupos do tipo rotação, SON, conhecemos os grupos unitários, SUN, conhecemos os grupos simpléticos também, né, SPN, SP2N, mais ou menos essas estruturas aqui. E depois, claro, conhecemos os chamados grupos excepcionais. Né? Os grupos excepcionais E6, E2, E4, E6, E7. E agora, essa basicamente é o quadro geral das simetrias associadas a grupos de Lie. Os grupos de Lie são sempre dessas características. SOs, SUs, SPs e os grupos excepcionais. E aí a gente percebe que uma estrutura muito simples dessa aqui, 3 correntes com cargas, né, elas podem estar ligadas. Se a gente pegar o grupo SO2, nós conhecemos os geradores, né? Os 3 geradores do grupo SO2, são as matrizes de Pauli. Então as matrizes de Pauli são 3 matrizes de Pauli. Se eu pegar, por exemplo, né, se a gente pega aqui um vetor no espaço. Notei que eu tenho um vetor, eu tenho 3 vetores, né? 3 categorias de vetores. Eu tenho um triplete de vetores com índice. Eu contrair isso aqui com as matrizes de Pauli, isso aqui vai dar para nós. As matrizes de Pauli nós conhecemos. Aqui eu vou ter o vetor A1 com a matriz de Pauli sigma 1, que é 0, 1 e 0. Matriz de Pauli sigma 2 menos I. E a matriz de Pauli sigma 3, 1, 0, 0, menos 1. Então, se eu pegar um triplete de vetores reais e contrair com as matrizes de Pauli, eu consigo construir alguma coisa. Ó, esse cara aqui é complexo, esse cara aqui é complexo, e esse cara aqui é real. Então, olha, isso aqui é uma corrente que pode fazer o papel de um objeto carregado. Se esse objeto aqui é complexo e é um complexo conjugado desse, eu posso fazer uma transformação de fase. Por esse objeto aqui é neutro, ele não pode sofrer transformação de fase. A transformação de fase é exponencial de I a carga a fase atuando no objeto. Transformação de fase de um objeto é isso aqui, o objeto transformado, quer dizer, a carga elétrica, né, ela está ligada a esse tipo de transformação. Então, esse objeto aqui e esse objeto aqui, eles podem, quando fizer uma transformação, eu posso levar esse através dessa transformação. E esse aqui tem carga 0. Então a gente vê que naturalmente a existência de 3 correntes, eu poder ter uma corrente fraca com carga mais, uma corrente fraca com carga menos, uma corrente fraca neutra, isso está me dizendo que isso não é necessariamente, mas isso pode ser indício de uma simetria SO2. Então essa estrutura de um triplete de corrente, isso aqui pode estar ligado, no fundo, a origem disso tudo aqui pode ser uma simetria SO2. Então eu posso ter uma simetria SO2 associada a isso. Por outro lado, a gente sabe que
Se esses processos são processos fracos, né? E se os processos fracos envolvem troca de carga elétrica, então a gente pergunta, será que eu também não tenho interação eletromagnética aí? A pergunta é, será que é esse objeto aqui que eu poderia, neutro, identificar como fóton, ou o fóton seria um objeto à parte, né? Então, a pergunta é, será que o eletromagnetismo está dentro dessa simetria SO2, ou eu tenho que introduzir o eletromagnetismo colocando um fator extra, que é uma simetria 1, que depois pode estar associado ao eletromagnetismo. Sabe que o eletromagnetismo ele é uma parte do SO2? Ele é a diagonal do SO2? Ou será que o eletromagnetismo precisa de uma simetria à parte? Como é que a gente raciocinaria isso se a gente estivesse construindo as coisas agora? A simetria SO2, ela mistura esses objetos entre si. Como é que eu faço a transformação de SO2 em cima desse objeto? Transformação de SO2 em cima desse objeto. Vamos chamar esse objeto aqui, vamos dizer assim, como esse aqui, aí, sigma, aí, eu vou chamar esse objeto aqui de um objeto A quadrado, assim, seja esse objeto. Eu defini esse objeto aqui, e na verdade é isso aqui. Como é que é a transformação SO2 desse A quadrado? Se fizer uma transformação de SO2 nesse cara, ele vai ser isso aqui. A matriz de SO2, o objeto original, pura teoria de grupo. E aqui o R é muito simples. Então isso aqui é como esse objeto aqui reage, se transforma em segundo SO2. Grupo SO2. Tá cá. Tá. Se eu agora fizer essa transformação aqui, em cima desse objeto aqui, a gente vai. Quer dizer, aí eu vou fazer o seguinte, esse exercíciozinho, isso aqui todo lado da mecânica, né? Se fizer, vou pegar aqui, então significa o seguinte, que vou tirar a flechinha, o I' sigma I é a matriz R, o I sigma I é menos 1. Isso é a transformação de SO2 nesse objeto. Esse objeto é uma matriz, quando eu fizer uma transformação de SO2, ele vai ter que sofrer uma transformação de singularidade. Né? Aqui, aparece aqui. E aí a gente pode olhar o seguinte, essa matriz aqui é uma matriz de SO2, então ela tem essa estrutura aqui, R é exponencial e os parâmetros de SO2, esses parâmetros ômega-J, sigma J sobre 2. Vamos fazer uma transformação infinitesimal aqui. Uma transformação infinitesimal significa que eu vou aproximar isso aqui em primeira ordem. Então eu teria A' I, sigma I vai ser identidade mais I, ômega J, sigma J sobre 2. Isso é uma transformação de SO2. Se eu disser que eu estou criando um objeto, um triplete, né? 3 objetos, A1, A2, A3, que se agrupam em SO2 com as matrizes de Pauli, é a transformação. Então, uma transformação de SO2, se tem uma simetria SO2, essa simetria vai ter que atuar nesse objeto só dessa forma. E aí aqui eu vou colocar o nosso AI sigma I. E aqui a matriz é menos 1. Pegando tudo em primeira ordem, fazendo uma transformação infinitesimal. Um ômega K, sigma K sobre 2. Na regra da soma. Então o primeiro termo fica, a linha I sigma I vai ficar igual a I sigma I. Aí esse termo aqui, esse, com esse, com esse. E depois esse, com esse, com esse. E depois outro termo é de ordem ômega 2, que eu já estou abandonando. Então se eu vou até a primeira ordem em ômega, eu vou gerar esse termo aqui que vai ser aí, então vou gerar menos I sobre 2, aí, ômega K. E aí aqui eu vou ter o comutador de sigma I com sigma, sigma I, sigma K sobre 1. Depois eu vou ter esse termo aqui. Mais I. Opa, já vou ter esse 2 aqui, desculpa. Mais I sobre 2. Ômega J. Vou botar aqui o AJ, esse cara na frente. O AI. Ômega J. E aí aqui eu vou ter sigma J e sigma I. Como esse cara aqui, os índices são saturados, K ou K, J, J, vamos chamar esse K aqui de J. Sabe? Como termos de
Só fazendo essa discussãozinha para mostrar por que aquele fator 1 extra é importante. Porque se eu for pensar numa simetria da interação fraca, eu não posso deixar só o SO2. A gente vai mostrar. Então, isso aqui dá para falar desse termo. Esse termo aqui, como vocês observam bem, ó, é I sobre 2, aí, ômega J, comutador, sigma J, e sigma, esses dois termos aqui se agrupam no comutador. Vamos lá. I sobre 2, aí, ômega J. E aí, esse computador aí, eu sei quem é, sigma J. O sigma ainda é 2 vezes epsilon J e K, sigma K. Então, os fatores 2 está certo. E aí, então, a gente ficou com isso aqui. Agora, esses I são top. I. O I está saturado, o J está saturado, o K está saturado. Para uniformizar, botar tudo com o mesmo índice de base, sigma I, sigma I, sigma I, eu vou chamar o K de I e vou chamar o I de K. Então, como as matrizes de Paulo formam uma base, né, da álgebra de Lie, posso ir até o vetor de base, eles são linearmente independentes, então a gente ganha a I' menos a I, que é o delta I. Ou então botar assim, a linha I é igual a I mais I, epsilon, J, K, I, a K, ômega J. Então, se eu botar o I aqui na frente, boto o J, ômega J, então tá aqui. Você estava chamando isso de A quadrado. Hã? Você estava chamando isso de A quadrado. Ah, não. A quadrada é isso tudo. Agora eu estou perdendo, já. Tá? O A quadrado é o AI sigma I. Como você tirou o sigma. Exatamente. Então, quer dizer, o delta A daqui é I, epsilon, IJK, ômega J. Então, isso mostra o seguinte: uma transformação de SO2 mistura essas três correntes entre si. Eu não consigo